Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. Esse é o nosso momento aqui de reflexão devocional. A gente fala um pouquinho aqui de empreendimento, de empreendedorismo. A gente fala sobre, principalmente, foco principal aqui, né, é desenvolvimento pessoal. E na minha concepção, o melhor livro de desenvolvimento pessoal, o melhor livro de melhora como pessoa, como ser, como indivíduo, é a Bíblia Sagrada. E a gente, na semana passada, né, a gente falou sobre é, preparo. E aí você estar preparado para viver aquilo que você pensa, aquilo que você sonha, aquilo que você almeja. E hoje eu quero trazer uma reflexão para você sobre o quanto de disciplina você precisa aplicar para alcançar o teu sonho. Você precisa fazer esse paralelo para você. Você precisa entender que quanto mais alto você sonha, quanto mais você sonha, e aí a gente vai começar a ativar algo na gente, um entendimento na gente. Qual é o entendimento? Que primeiro a gente precisa sonhar, a gente precisa ter um sonho, a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter um plano. E aí eu falei já, né, objetivo. O teu sonho precisa se tornar o seu maior objetivo. Você precisa ser obcecado pelos seus sonhos. Você precisa ser obcecado pelo aquilo que você almeja. Então, quando a gente fala de sonho aqui no nosso canal, quando a gente fala de essa predisposição, esse objetivo, esse almejo, eu não falo de algo impalpável, mas eu quero que você comece a classificar sonhos na sua vida como algo alcançável. Aquilo que você almeja, você alcança. Então, vamos parar com essa é, infantilidade, vamos dizer assim, a respeito de sonhos e vamos colocar sonho como. Vamos de fato colocar o nosso sonho em pauta, né? Eu acompanho algumas histórias e um exemplo, eu tenho uma amiga que o sonho dela é se tornar juíza. Só que assim, inviavelmente hoje, na situação financeira que ela tem, ela não consegue é, estudar para magistratura que se fala, né? Ela não consegue estudar para a prova de juiz porque são cursos caros, são materiais caros. Ela precisa, de repente, vai ter que procurar uma mentoria, alguém para acompanhá-la de perto. São horas de estudos, né? São dias perdidos. Então, assim, normalmente alguém que está tá querendo almejar um concurso, normalmente ele começa a fazer gradativamente. Ele pega um degrau, ele passa por um degrau em um determinado concurso, e aí vai passando gradativamente para outros concursos até alcançar o concurso que ele consegue. Quem tem uma situação financeira atípica daquilo que está sonhando, daquele concurso que está almejando. Então, primeiro você precisa é, de repente você tem um sonho final, só que esse sonho final só vai ser alcançado através de alguns pequenos passos, alguns pequenos planejamentos, alguns pequenos resultados que você precisa é, dar esse passo na sua vida. Então aqui, primeira coisa que eu quero falar para você, cara, você precisa estudar mais. E estudar é uma coisa que na nossa infância, né, é carregada de algumas responsabilidades que a gente não quer, que a gente não, de repente, não almeja. E a gente cria algumas, é, uma certa aversão a estudar. Só que na verdade, quando a gente vai falar de sonho, e normalmente sonho é algo agradável a gente, né? Um exemplo, sei lá, eu quero ser proprietário de uma academia. Então, quando eu vou falar de sonho, desse sonho, é porque eu gosto de malhar, eu gosto de estar na academia e eu acho que é um negócio que tem tudo a ver comigo. Então, essa pessoa que quer ser proprietária de academia, ela não precisa estudar algumas coisas que são relacionadas à medicina, um exemplo. Né? De repente, ela não vai precisar estudar questões aprofundadas de medicina, mas de repente ela vai precisar ter uma noção de finanças, ela vai precisar ter uma noção de educação física, se ela não for contratar alguém, de repente é até melhor que ela se forme em educação física para ela contratar, para ela não precisar contratar alguém para assinar lá os a documentação necessária, enfim, nós precisamos pegar o nosso sonho e criar pequenos passos. Então, o nosso sonho é o topo da escada.
E para a gente alcançar esse sonho ou esse topo da escada, a gente precisa se programar, se preparar para subir alguns degraus. A gente precisa subir alguns degraus. Então, qual seria, e eu quero esse pensamento que eu quero trazer para você hoje. Qual seria o primeiro degrau para o teu maior sonho, né? De repente, cara, eu quero me tornar famoso. Eu tô lá no Instagram, tô pelejando aqui, tô fazendo meus vídeos, tal, não sei o que lá. Então, de repente não seria bom você procurar um curso de oratória? De repente não seria bom você procurar um curso de teatro, um curso de teatro voluntário, voluntário não, social, né? Aqui em Nova Iguaçu a gente tem curso de voluntário de teatro de forma social. Então, assim, você precisa se integrar aos seus sonhos. Não é só sonhar, mas você precisa chegar, alcançar passos que te façam chegar a esse sonho. Eu sou totalmente contra as pessoas escolherem a sua profissão por conta de dinheiro, né? Muitas das vezes na história da nossa sociedade, na comunidade que a gente vive, a gente escolhe sim a profissão por conta do dinheiro. Você às vezes se torna jovem, depois que se torna jovem, se forma no ensino médio, e quando se forma no ensino médio, você vai atrás do tão sonhado primeiro emprego. E aí quando você começa a ganhar dinheiro no primeiro emprego e vê algumas pseudo não, né? Algumas promoçõezinhas e você começa já a ter um sustento mediano com aquela profissão, você já começa a se dedicar totalmente àquela profissão. Então, os cursos que você faz é relacionado àquela profissão, a forma que você se comporta também é relacionada àquela profissão. Você procura parâmetros para se manter no mercado naquilo que você já foi iniciado. Só que quando a gente fala de sonho, é sobre ter uma realização muito pessoal. E para alcançar essa realização muito pessoal, de repente você vai precisar dar alguns passos atrás. Um exemplo, uma pessoa que pensa em se formar em medicina e se ela já trabalha atualmente, normalmente por causa da demanda da faculdade, ela vai ter que abrir mão do trabalho para poder começar a estudar medicina. E alguém também que quer se tornar mestre em alguma área também, um exemplo, na minha área de filosofia e teologia, se eu for procurar uma PUC da vida para poder se tornar mestre nessa área, as aulas são às terças-feiras de tarde, às quintas de manhã e às sextas à noite. Então, assim, quem tem um horário fixo de trabalho ou quem tem um trabalho fixo, realmente precisa abrir mão desse trabalho fixo e começar a dar esse passo atrás para, enfim, alcançar algo que seja relacionado ao seu sonho. E eu falo sem sombra de dúvida, nós precisamos depois, na nossa mente, criar alternativas para se manter financeiramente nesse sonho. Então, assim, o sonho não está relacionado a dinheiro, mas nós podemos pensar nos nossos sonhos de forma comercial. Então, será que eu posso me tornar, profissionalmente falando, alguém que vive o que trabalha, trabalha o que vive e de fato consegue ter resultado financeiro com isso? E para não ficar só nas minhas palavras, né, como diz aí o povo pentecostal, eu queria ler com vocês aqui o livro de Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 27. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Então, existe algo que está relacionado ao conhecimento pessoal que as escrituras vão nos trazer, que é o exercício do aprendizado. Então, o exercício do aprendizado faz você não esquecer, não definha, né, o conhecimento que você já alcançou. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te pedir 3 coisas com todo o meu coração. Que você compartilhe esse vídeo com alguém, dê um like nesse vídeo e deixe um comentário nesse vídeo. Comente qual é o seu sonho nesse vídeo aqui, tá? E se você quiser uma ajuda aí para começar a aprender a área financeira e começar a melhorar a tua perspectiva financeira, se relacionar melhor com o seu dinheiro, o primeiro link que aparece na descrição desse vídeo, se você está no YouTube, se você está no Instagram, na minha bio no Instagram, você vai encontrar ali um curso de planejamento financeiro.
Tá custando R$ 27 apenas. Então, se você clicar nesse link, comprar esse curso, eu tenho certeza que você vai ter 10. O curso é rápido, tá? São 10 maravilhosas aulas que vão te colocar em outro patamar em relação à tua relação com o seu dinheiro, tá bom? Esse foi o vídeo dessa semana. Espero que você tenha gostado. Um beijo no coração, fique com Deus e tchau, tchau.